Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o nosso tema é como a maneira de pensar afeta a sua paz. Bom dia, pessoal. Paulo Santos falando com vocês. Então a gente pode ver que em diversas situações a gente se pega com a cabeça cheia, né? E esse termo a gente utiliza, acho que todo mundo deve utilizar esse termo. Nossa, tô com a cabeça cheia de problemas, cheia de trabalho, cheia de situações. E em muitos momentos a gente se pega querendo descansar ou fazer alguma outra coisa, mudar um pouco a rotina, porque a cabeça da gente fica cheia, né? E a palavra de Deus, ela diz que de tempos em tempos também tem que ter uma renovação da nossa mente, ou seja, coisa que nós fazemos no nosso cotidiano, a gente sempre procurar fazer alguma coisa diferente para não cair sempre na mesma rotina, né? E acabar pesando a nossa cabeça, né? E também a nossa forma de pensar com relação a alguns temas, então algumas opiniões, ideias. É interessante que a gente volta e meia esteja sempre em constante aprendizado. Então essa renovação, né, ela se dá simplesmente pela leitura regular da Bíblia, da Palavra de Deus. Então é interessante que sempre a gente esteja lendo, nem que seja um pouquinho a cada dia, porque a cada leitura a gente aprende algo novo, muda algumas percepções, descobre coisas que a gente ainda não sabia a respeito da Palavra de Deus, né? Então a gente está sempre lendo a Bíblia, a gente acaba deixando que Deus transforme aí a nossa mente através da leitura, né? Isso, e a gente dividiu aqui esse tema, né, em 2 pontos. Que o primeiro é não deixar o seu pensamento contrário à vontade de Deus. Então, assim, na Bíblia tem uma história que é em Nínive, né? Que era uma das primeiras cidades que Nimrod estabeleceu após o dilúvio. E era uma extensa região metropolitana que, pelo visto, incluía várias outras cidades. Então, eu imagino que era um lugar bem grande. Lá tem a informação de que levava 3 dias para você atravessar ela andando de uma ponta a outra. Então, você já imagina, né? E lá em Jonas, Deus falou com ele para que ele fosse até lá. Diz exatamente assim na palavra: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite com ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha, pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Então aqui é um grande exemplo de que Jonas deixou que os pensamentos dele fossem contrários aos de Cristo, né? Então ele não se importou com o que poderia acontecer com relação a isso. Ele se deixou levar e depois pagou as consequências ali quando ele estava no barco, né? Isso, e através disso que aconteceu na vida de Jonas, a gente pode ver o que acontece quando a gente age contrário à vontade de Deus, quando a gente tenta desobedecer, né? Então, diz no texto o seguinte, no livro de Jonas, né, o capítulo 1, nos versos 15 ao 17, o seguinte: em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e jogaram no mar, e logo o mar se acalmou. Eles ficaram com tanto medo do Senhor que lhe ofereceram sacrifício e lhe fizeram promessas. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites, né? Então, assim, Jonas, pelo que diz a história, ele decidiu desobedecer, ou seja, não fazer a vontade de Deus, porque ele sabia que aquela cidade de Nínive, né, que tinha sido uma das cidades fundadas por Nimrod, né, que na história da humanidade a gente já sabe que foi um homem mau, foi um homem que fez tudo quanto o Senhor não quis após o dilúvio, né? Ele sabia que essa cidade era composta por pessoas ruins, pessoas que praticavam o pecado o tempo todo, que amavam o pecado. Então ele pensava: para que eu vou perder o meu tempo em falar com essas pessoas, sendo que elas não vão me dar ouvidos, não vão dar ouvidos à voz de Deus? Então vou lá simplesmente para ficar falando para o vento, ninguém vai me ouvir e é capaz ainda de me fazerem algum tipo de mal,
por eu estar lá condenando as práticas que eles estavam fazendo, né? E foi por esse pensamento, por pensar dessa forma, que ele decidiu então desobedecer. Deus mandou ele para lá, ele foi para o caminho contrário, fugindo da cidade, para não entregar a mensagem que Deus tinha para dar àquela cidade, né? E a história conta que a cidade de Nínive era uma cidade muito grande, era uma cidade impressionante, né? Então tinha templos muito grandes, edifícios magníficos, né? Eles tinham essa questão de estudos também aí da parte construtiva, então eles tinham muito conhecimento nessa parte, mas nada disso, né, era importante para Deus, porque mesmo eles sendo pessoas que adoravam a deuses pagãos, que tinham um grande conhecimento da matemática e tudo mais, sendo pessoas de grande conhecimento e praticando tanto mal ao mesmo tempo, Deus não olhou para isso, para que desejasse entregar uma mensagem para eles. Aí eu até posso perguntar para Dalila, o que você acha, Dalila, que seria o ponto importante para que Deus quisesse entregar uma mensagem para aquelas pessoas tão más? Porque ele se importava com a quantidade de pessoas que tinha ali. Então como ele ficou triste antes de fazer o dilúvio, por causa da maldade das pessoas, ele se importou com aquela cidade, porque ele estava vendo que aquelas pessoas estavam seguindo o mesmo caminho da maldade ali, de fazer coisas ruins. Então Deus vê o valor na vida humana, né? O potencial que cada pessoa tem para se arrepender e aprender a fazer o que é certo. Então, quando Deus pediu a Jonas para fazer isso, ele imaginava exatamente que ele iria conseguir não só convencer as pessoas a fazerem o que é certo, mas salvar aquelas pessoas, né? Era muita gente, uma cidade muito grande. E é a mesma coisa que se hoje, se for por vontade própria, na questão de evangelização mesmo, você não vai tomar a atitude de ir lá no presídio, falar de Jesus para as pessoas, mas se Jesus mandar você ir, você vai ter que ir, né? Então, é isso que faz a gente refletir, se a gente vai agir como Jonas, colocando o nosso pensamento contrário ao de Deus, ou se a gente vai simplesmente obedecer. Um outro exemplo também são as pessoas lá na Cracolândia, que você não passaria lá por vontade própria, porque você sabe que é um lugar que é desagradável e tudo mais, e que as pessoas ali estão em plena decadência, né? Nos seus vícios. Mas se Jesus falar para você ir lá evangelizar essas pessoas, ir lá e falar do amor dele, pregar a palavra dele, você vai. Eu acredito, né, que a maioria das pessoas vão. E com base nessas informações que a gente trouxe para vocês hoje, eu quero que você se responda uma pergunta. Você tem deixado os seus pensamentos te influenciarem a cumprir a vontade de Deus ou a fugir da vontade de Deus? Porque a gente pode ver nesse exemplo de Jonas o quanto a nossa fuga de Deus, ela nos traz problemas. Às vezes a gente está passando por tanta coisa que os nossos olhos estão fechados para isso, né? A gente não consegue enxergar que a maior parte dessas coisas não teriam acontecido se a gente tivesse permanecido fiéis à palavra de Deus, fiéis à vontade dele. Então, o que você tem feito com relação aos seus pensamentos? E é muito engraçado isso, porque às vezes vem um pensamento assim do nada. Quando você, um exemplo, alguém está passando por alguma coisa e Deus toca no seu coração de falar algo para alguma pessoa, de conversar com ela, de se dispor para ela poder falar sobre aquilo. E muitas vezes você pensa assim, mas a fulano tá passando tanta dificuldade ali, um momento tão delicado, eu não vou nem me intrometer, não vou nem falar nada, pode ser que eu fale besteira. Às vezes era o consolo que Deus estava enviando para aquela pessoa naquele momento e a gente se nega. Então são nas pequenas coisas. Vocês entendem que os pensamentos da gente, eles fazem a gente ir contra a vontade de Deus? É inconsciente, é um milésimo ali de gravidade, né? Às vezes a gente nem vê que isso é algo grave.
Então, quando se fala pra gente vigiar sobre os nossos pensamentos, é justamente sobre isso. Porque até nas pequenas coisas, nós temos o costume de sabotar a nossa intimidade com Deus. Essa é a verdade. Então, que nós podemos ser vigilantes com relação a isso. Amém? Se você gostou da palavra de hoje, se você gostou do nosso vídeo e se Deus falou com você de alguma forma, dá um joinha no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal que amanhã teremos uma outra palavra de bênção para a vida de vocês. Amém? Um beijo no coração e até a próxima. Valeu, pessoal, um abraço.